Boa noite, povo de Deus. Já estamos aqui no nosso encontro de mulheres, aqui no Padre Júlio Maria, e estamos esperando por você, para aproveitar essa noite tão especial e maravilhosa. Venha ter um encontro com Jesus essa noite. Glória a Deus. Já estamos iniciando a nossa festa, Encontro de Mulheres, junto com o aniversário de 7 anos da congregação Ministério Triunfo. Você é nosso convidado, sinta-se abraçado pelo Espírito Santo e por toda a congregação, em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo meus irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Eu lhe convido a fazer parte desta grande festa hoje, logo após o grande culto, o Encontro das Mulheres. Glória a Deus. Vem cultuar o Senhor, vem adorar o Senhor. Hoje também estamos fazendo 7 anos de congregação, 7 anos que Deus levantou este ministério para que nós venhamos orar e alcançar a nossa salvação nesta casa. Amém? Vem cultuar o Senhor junto com nós. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Passando aqui para convidar vocês para o nosso encontro de mulheres, que vai ser uma bênção, e você é o nosso convidado, viu? Vem! Boa noite a todos, somos da Igreja Assembleia de Deus Ministério Triunfo, sede, e estamos aqui hoje na congregação do Padre Júlio Maria, para o grande encontro de mulheres, 7 anos de congregação. Vem com a gente! Estamos aqui na Assembleia de Deus, Ministério Triunfo, no nosso culto de mulheres. Vem aqui participar, ser edificada. Você que é uma mulher abençoada, resgatada, fica aqui no bairro Júlio Maria. Venha participar com a gente, é uma bênção. Eu não sei quem já ouviu essa canção, mas eu sinto que tem gente cansada aqui agora. Tem gente que já adorou chorando. Tem gente que já sorriu sem estar bem. Tem gente que por dentro diz estar forte, mas na verdade está cansado. Então o Espírito Santo, ele vai entrar no quarto de vocês agora. Pois a gente não quer só uma canção. A gente quer ter um momento contigo, Espírito Santo. Aleluia. Fica de pé, igreja. Vamos louvar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu fechei a porta do meu quarto pra ninguém me ver chorar, mas o Senhor entrou em silêncio só pra me abraçar. Eu escondi minhas feridas, tentei disfarçar a dor, mas teu olhar me encontrou e me chamou de filho. Quando eu não tinha voz, o teu amor falou por mim. Quando eu perdi o chão, como me levantou aqui. Entra no meu quarto, Jesus, faz morada em mim. Toca o meu coração, eu preciso de ti. Entra no meu quarto, Jesus, cura minha alma cansada, onde havia silêncio e dor. Vem com tua presença amada. Agora não é sobre cantar bonito, não é sobre ter palavras perfeitas, é sobre sentir, é sobre dizer: Jesus, eu não consigo mais sozinho. Tem cura chegando aí, tem descanso chegando aí, tem resposta chegando aí. O Senhor está tocando na ansiedade, o Senhor está tocando no medo, o Senhor está tocando nas memórias que ainda dói. Recebe a paz de Deus agora. Aleluia, Deus. Respira. Jesus está no quarto. Eu tentei fugir de mim mesmo.
mas não fugi do teu amor. Mesmo quando eu me perdi, tua graça me encontrou. O vazio que eu sentia começou a transbordar quando ouvi tua voz dizendo: filho, eu vim te restaurar. Quando eu não tinha voz, o teu amor falou por mim. Quando eu perdi o chão, tua mão me levantou aqui. Entra no meu quarto, Jesus, faz morada em mim. Toca meu coração, eu preciso de ti. Entra no meu quarto, Jesus, cura minha alma cansada, onde havia silêncio e dor. Vem com tua presença amada. Pode tocar no que eu escondi, pode mexer no que doeu, pode pegar o meu passado, eu pertenço só a Deus. Pode quebrar minhas cadeias, pode limpar meu coração. Eu não quero aparência, eu quero transformação. Vem, Espírito Santo, vem tocar em mim. Vem com teu fogo, vem morar aqui. Vem, Espírito Santo, sopra sobre mim. Onde o Senhor entra, a luz chega. Tem gente que quase desistiu, mas Deus está dizendo: eu ainda não terminei a sua história. Tem gente que achou que era o fim, mas o Senhor está dizendo: é só o começo. O que estava seco vai florescer, o que estava morto vai viver, o que estava vazio vai transbordar. Jesus está passando aí agora. Não Jesus passa, o impossível se prova. Entra no meu quarto, Jesus, faz morada em mim. Toca o meu coração, eu preciso. Entra no meu quarto, Jesus, cura minha alma cansada, onde havia silêncio e dor. Vem com tua presença amada. Eu te entrego meu quarto, eu te entrego meu coração, eu te entrego minhas lágrimas, está em tuas mãos. Fica aqui, Jesus. Fica aqui, Jesus. Não passa sem me tocar, não passa sem me curar. Pai, que essa canção não termine quando a música acabar. Que a tua presença continue. Que a cura continue. Que a paz permaneça. Em nome de Jesus. Amém. Quantos de nós, irmão, não tem ouvido isso durante a semana, durante os dias? Está chegando a hora de ir para o culto. Vai não. É dor de cabeça. É o menino que não se aquieta. Tudo isso, irmão, é a artimanha do inimigo. E a igreja está se rendendo a isso. Ah, hoje eu não vou para o culto não, porque eu estou cansado. Hoje eu fui ontem, hoje eu não vou. Irmãos, perseverai. Buscai o Senhor enquanto se pode achar.
Porque vai chegar um dia que vai procurar e não vai mais nos encontrar. Eita Deus! Ô, diabo, dá lugar, chama de fogo!
Senhor, em concordância, meu Pai, orar pela tua serva. Senhor, que vai ministrar a tua palavra esta noite. Senhor, que seja a palavra, Pai, que venha tocar, Senhor, em nosso coração, Pai. O Senhor possa falar segundo a tua vontade, Pai. O Senhor possa usar, Senhor, a tua serva, como o Senhor quer usar, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir o que vem do Senhor. Nós estamos aqui para receber o que vem do Senhor. Pai, a tua igreja está aqui, Senhor, para te adorar, para te exaltar, para ouvir mais uma vez o Senhor falar à tua igreja. Então fala, meu Pai, porque nós estamos aqui para continuar ouvindo a tua voz, em nome de Jesus. Obedecemos o Pai, Senhor. Ele é os atributos incomunicáveis de Deus, aquele que só Ele tem, que Ele tem. Um deles é que Ele é imutável, Ele não muda. Então, o mesmo Deus e Senhor que fechou a boca daqueles leões, o mesmo Deus e Senhor para fechar a boca dos leões que hoje aguardam para nos tragar. Além de não mudar, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. O que é impossível para mim e para você, para Ele não é nada, porque Ele tem todo o poder. Ele é onisciente, Ele está em todos os lugares, Ele ouve e Ele vê até aquilo que eu e você não estamos vendo. Mas Ele é onipresente, Ele também está em todos os lugares. Então aí nesse deserto que você se encontra, Ele está contigo. Aí na bonança, aí no barco, aí na luta, aí na bênção, ainda aí Ele está com você, como Ele esteve com Daniel dentro daquela cova. Eu quero dividir com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu sei que já foi passado, então os irmãos estão trabalhando em cima de um tema, e um tema muito maravilhoso. O livro de Daniel, um livro extraordinário. Mas deixa eu fazer uma leitura aqui com você que está lá no capítulo 6. Versículos 25 até o 27. Daniel 6, do 25 ao 27. Trago um abraço do meu pastor Toninho e da minha pastora Elaine para distribuir. Estou aqui porque Jesus é bom e sobre as bênçãos dos meus pastores. Podemos ler? Vamos lá. Diz assim. Daniel 6, versículos 25 e 27. Então, o rei Dário, ele escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas da terra. Ele escreve assim: paz e prosperidade. Eu estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, ele permanece para sempre. O seu reinado não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, ele faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. E ele livrou a Daniel da cova dos leões. Amém? Poder sentar. O decreto de um rei pagão que abre a boca e diz assim: temam todos os povos e adorem a Ele, porque Ele fez sinais e maravilhas. Onde? No céu. Onde mais? Ele faz na terra também. E onde Ele livrou Daniel? Na cova dos leões. Capítulo 6 de Daniel, uma referência, muitas canções feitas acerca desse episódio, da trajetória, mais um episódio na trajetória da vida de um profeta fiel, temente do Senhor. E aqui, Daniel, não mais um adolescente, entre 14 e 17 anos, que era a idade que ele tinha aproximadamente quando foi levado para a Babilônia, por Nabucodonosor. Aqui Daniel tinha cerca de 80 anos. Você sabe que essa irmã que está do teu lado, esse irmão que está aí do teu lado, que você olha e vê ele hoje recebendo bênçãos, vitória, triunfando, glorificando ao Senhor, você não sabe da trajetória da vida deste irmão e dessa irmã que está aí do teu lado.
o que ele passou e o que ela passou para estar hoje aqui, recebendo uma vitória, sendo abençoado, louvando, adorando a Jesus. Você não sabe o que houve. Deixa eu te contar como foi que Daniel chegou até aqui. Sei que você já conhece a história. Mas entenda uma coisa. Quando Deus levanta seus profetas e diz assim, meu povo pecou, errou, vou enviar o profeta lá. E o Senhor todo o tempo dizendo, se converte, o povo não se convertia. E o Senhor disse, vou levar vocês para o cativeiro. Disse até o tempo determinado que eles estariam lá. Leva. Deus usa como instrumento para trazer o povo de volta, para mudar o coração do povo, para corrigir aquela nação escolhida por ele. Deus usa Nabucodonosor e usa a Babilônia. Deus já tinha usado a Síria para conquistar o reino do norte. Agora Deus usa Nabucodonosor, conquista o reino do sul. Nabucodonosor invade Jerusalém. Na primeira leva que ele vai, ele leva logo todos os príncipes e pessoas importantes. De todos os importantes que estavam lá, ele leva logo alguns que se destacam entre eles. E a gente vai conhecer, já sabe, já tem a sua história aqui de alguns episódios vivenciados por eles. A gente vai ver que entre aqueles príncipes que foram levados, foram quem? Isaías, Azarias e Israel. Além de Daniel. Mas o rei disse para ele, vamos fazer uma aculturação. O que é isso? Vamos fazer aqui um choque de duas culturas, tudo que eles entenderam, estudaram, nós vamos agora embutir neles a cultura da Babilônia. Então vamos lá, a partir de agora vamos começar pelo nome. E eles começaram mudando os nomes deles. Para quê? Para tentar tirar deles uma identidade. Então eles começam a introduzir. Não, agora vocês vão se alimentar de tudo que o rei come. Só que entre aquela alimentação haviam alimentações que eram proibidas ao povo judeu. O que Daniel faz? Coloca dentro do seu coração a intenção e diz assim, eu não vou me contaminar. Chama mais alguns e diz assim, quem está comigo? Aí se levanta 3 e diz, nós estamos contigo, vamos embora. Eles propõem no seu coração. E aqui é o primeiro ponto, deixa eu dizer uma coisa para você, eu não posso perder isso. E que muitas vezes nós estamos em lugares, algumas vezes nós pedimos para estar neles, outras vezes nós simplesmente somos direcionados até lá. E a gente até se propõe no nosso coração e diz assim, Senhor, se tu me der aquele emprego lá naquele canto, eu não vou me contaminar. Não, Jesus, se tu me levar para o meio daquele povo lá, eu sei como é que tá, mas eu chegando lá, eu vou ser diferente. Mas aí quando chega lá, começa a sentir o cheirinho da carne assada, começa a olhar as roupas e diz assim, essas roupas aí são bonitas. Começa a olhar para o sapato, para o carro, para o relógio e diz, Senhor, é muita tentação. Aí eu te lembro o que Tiago disse quando escreve a sua carta. Ninguém sendo tentado, diga que é tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e não tenta ninguém. Mas quando nós somos tentados pela nossa própria concupiscência e engodados por aquilo que nos atrai. É momento de quê? De fazer como Daniel. Daniel fez o que? Propôs e disse, não, eu não vou me contaminar. Ele estava longe, o seu povo estava numa terra pagã, ele estava ali agora como servo cativo, mas dentro do seu coração ele disse, eu sou livre. Eu escolho não me contaminar e continuar servindo ao meu Deus. E ali Deus lhe dá a estratégia, ele vai propor a estratégia. E entenda que não uma estratégia orgulhosa. Ele vai chegar com humildade, entendendo que ali é uma terra estrangeira e vai pedir um favor para alguém que está ali como sua liderança e vai dizer, faça só uma experiência, só 10 dias. Olha como ele veio com sabedoria e humildade. Só 10 dias. E alguém disse para ele, mas eu posso perder a minha vida. Ele disse, não, vou fazer só uma experiência. Dá só legumes para a gente, depois de 10 dias você vai ver. Depois de 10 dias, eles estavam mais robustos e inteligentes que os outros. Que foi isso? Compromisso com Deus. Deus gosta de compromisso. Deus gosta quando a gente se compromete a fazer algo para Ele. Quando você se dispõe, quando eu me disponho, quando nós nos colocamos diante dEle e dissemos assim, Senhor, propus no meu coração. Mas se prepara, porque depois de propor no coração, aí você vai começar a sentir o cheiro da carne, de porco. Alguém vai chegar e dizer assim, mas para bater a meta tu tem que fazer.
Aí você vai dizer, experimenta só um dia isso aí, pra tu ver como Deus é contigo, como Deus é comigo, como Ele é fiel. A partir dali, ele começou, se propôs, tanto ele como aqueles jovens que estavam com ele, começaram a ver, e todos os que estavam próximo deles, viam como Deus era com eles. E aquele modelo de fidelidade seguiu Daniel até o Império da Babilônia. Belsazar é rei. Daniel está lá fiel e temente ao Senhor. Medos e persas atacam Babilônia e conquistam. Dario domina. Ele e Ciro, e agora ele está lá governando Babilônia. Quem está lá fiel e temente a Deus com 80 anos? Daniel. Dario olha e diz assim, a Babilônia é grande, mas tem um negócio, tem corrupção nela. Leia o capítulo inteiro, você vai entender. E ele vai dizer assim, tem corrupção aqui. Há negligência da parte de uns e da parte de outros, há roubo. E para que eu não tenha nenhum tipo de perca, vou colocar 120 homens na frente das províncias, os sátrapas, que eram apenas os governantes daquelas províncias maiores. 120 homens ele chama para ajudar na administração, cultura, tudo, de tudo que tem ali. Acontece que acima dos 120 ele chama 3. Dentre os 3 está Daniel. E a Bíblia começa o capítulo 6 dizendo que ele era tão abençoado, tão fiel e temente, que o rei olha e diz assim, eu vou colocar ele para ser governante aqui. Depois de mim só vai ter ele. Vou colocar ele. Só que alguém olha e tem inveja de Daniel. Você e eu não estamos isentos. Na verdade, nós temos um alvo nas nossas costas. Na verdade, Jesus disse isso. Vocês vão ser odiados pelo mundo. Mas não fique triste, não. É porque vocês não são do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Ele diria, vem cá, eu vou acolher vocês. Mas como vocês não são, vocês são odiados. E vocês são bem-aventurados, como vocês acham, vocês estão sendo perseguidos por causa do meu nome. Se você chegou até aqui com o teu coração entristecido, porque buscou carinho, atenção, consolo, apoio de alguém não teve, deixa eu te dizer, não é segredo, Jesus já tinha dito isso. Jesus já havia falado isso. É que você não é do mundo, é que você não pertence a Ele. Ele nunca vai ser confortável para mim e para você. Nós sempre vamos estar desconfortáveis nele. Mas aí, Daniel fiel e temente ao Senhor. E aí um olha para o outro. Eram 3 governadores maiores. Um olha para o outro e diz assim, vamos ter que fazer alguma coisa. Começaram a investigar Daniel. Mas eles não viram nele problema nenhum. E aqui no capítulo 6 a gente vai ver que ele diz assim no versículo 3. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores por suas grandes qualidades que eu replanejava colocar à frente do governo. Diante disso, os supervisores procuravam acusar Daniel em sua administração, mas eles não conseguiram. Eles não acharam nele falha alguma, pois ele era fiel, ele não era desonesto e ele não era negligente. Entenda uma coisa, nós não temos vida secular separada da nossa vida espiritual. Nós somos fiéis e tementes ao Senhor em todos os âmbitos da nossa vida. Eu não posso ser a irmã Antonise aqui dentro da igreja e lá fora eu ser outra coisa diferente daquilo que eu aparento ser. Não estou dizendo que nós somos perfeitos, nós não somos. O que eu estou lhe dizendo é que Daniel se destacava porque primeiro ele tinha um compromisso com Deus. E isso lhe impedia de ser negligente. Isso impedia Daniel de roubar aquilo que não era seu. Isso impedia Daniel de negligenciar aquilo que o seu Senhor colocou em suas mãos. Isso impedia Daniel de fazer algo de qualquer maneira. Ele tinha que fazer o melhor e ser excelente. Isso te traz alguma lembrança? Aleluia! Tu lembra das parábolas lá do Senhor que viajou e pegou os talentos e disse, pega.
e distribuiu entre os servos. E alguém fez bom uso, mas alguém foi lá e escondeu e negligenciou e disse, não, vou enterrar. É noite de reflexão. É noite de receber de Deus uma palavra que vai aqui, ó, abrir a tua mente, o teu e o meu entendimento. É noite de voltar. É noite de entender, de resgatar, de saber, de compreender. Se você já sabia, Deus está resgatando e trazendo a tua memória. Se você não sabia, você está sabendo agora. Mas ele era fiel. Eles não tinham com o que acusá-lo. O que eles pensaram? Lembrei de uma coisa. A gente só pode acusar ele se for alguma coisa relacionada ao Deus dele. Porque pense num cabo fiel ao Deus dele, Daniel. Tem que ser assim. E eles se reuniram e começaram a observar Daniel. Eles observaram que todos os dias Daniel subia ao segundo andar da sua casa, que tinha uma janela voltada para Jerusalém. E lá ele orava ao Senhor 3 vezes por dia. Isso é uma tradição judaica. Às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 horas da tarde, eles oravam. E ele orava para onde? Com a janela voltada para Jerusalém. Pedindo paz, pedindo restauração, agradecendo e adorando a Deus. E ele orava 3 vezes. Eles observaram. Olha! 3 vezes ele ora. Encontramos. Eles se reúnem rapidamente, chegam diante do rei e dizem, ei, nós nos reunimos todos aqui. E a gente quer trazer uma proposta para o Senhor. A proposta é a seguinte. Experimente aí só 30 dias. Durante 30 dias, todos estão proibidos de orar e adorar a outro Deus que não seja ao rei. O Senhor se agrada dessa ideia? Se agrada? Ó, tem uma coisa, todos nós pensamos nisso, viu? E aí ele traz todos aqueles 120 homens, mais aqueles outros 2. Só quem não estava no meio era Daniel. E ele diz assim, daqui tá todo mundo aqui de acordo. O que o senhor acha? Assina, faz o decreto. Recebe essa adoração aí durante 30 dias. E ele assina. E ele sela. E alguém ainda disse para ele, antes dele assinar, o senhor sabe que depois que o senhor assinar, de acordo com a lei dos medos e dos persas, o senhor não pode voltar atrás. O senhor sabe, né? Ele sei, assim, ele assina. Acontece que quando ele assina, logo todos se preparam. A armadilha era para Daniel. Então, eles tinham um alvo e ela tinha um foco. Era ele. Lembra que eu iniciei falando dos atributos de Deus? Que ele vê, que ele ouve o que é feito às escondidas, nos escuros, sem a tua e a minha presença. Tu sabe aquele negócio de quem não é visto não é lembrado? É mentira. Deus está lá ouvindo. Deus está lá vendo. Não tinha ninguém lá naquela reunião para me defender. É uma mentira de Satanás. Ele estava lá. Ele ouviu, sim. Ele viu. Eles se reúnem. Daniel não tem mais como defender-se. Eles chegam diante do rei, o rei assina. Daniel fica sabendo do decreto. Olha que incrível. Quando ele fica sabendo do decreto, ele está aqui, ó, no versículo 10. Quando ele soube que o edito já tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto. Ele foi orar. Você entende que ele não foi orar porque o decreto saiu? Ele foi orar porque era um hábito que ele tinha com Deus de orar ao Senhor. Porque era uma questão de comunhão e não de afronta. Você entende que eu e você, como servos de Deus, não precisamos afrontar ninguém com a nossa fé? Não, nós não precisamos afrontar ninguém com a nossa fé. Nós só precisamos nos manter fiel a Ele e em comunhão com Ele. Ele ouve falar do decreto. Ele pensa, com relação a isto eu não posso fazer mais nada, eu vou continuar. E ele faz mais uma decisão. Ele diz, eu permaneço com o coração igual ao primeiro dia, quando ele pisou lá na Babilônia. Ele coloca em seu coração e diz, eu vou continuar fiel ao Senhor. A escolha dele era diária.
Não foi só aquela primeira escolha. Dia após dia, ele tinha que escolher o Senhor. Dia após dia, ele escolhia: eu negligencio porque aqui é um território pagão, ou eu continuo sendo fiel? Eu pego aquilo que não é meu aqui porque eu tenho uma oportunidade, ou eu continuo sendo fiel? Eu fico com medo desse decreto, ou eu continuo orando e buscando a Deus? A minha e a tua decisão, ela é diária. E que bom que ela é diária, porque tem dias que a gente faz umas escolhas ruins, não? Tem dias que a gente não escolhe tão bem. O pastor já iniciou o culto aqui, eu já comecei a gostar, porque ele disse assim: a gente não pode passar o dia todo nas redes sociais e chegar à noite aqui e achar que Deus tem compromisso e responsabilidade de falar conosco, sendo que a gente passou o dia todinho sem falar com Ele. Eu escolho. Ai, mãe, eu não tive tempo de ler a Bíblia hoje. Assistiu quantos episódios da série? Maratonou alguma? Não é uma crítica. É uma pergunta retórica para você e eu entendermos que é uma escolha diária. Às vezes a gente não escolhe tão bem, mas hoje nós temos a oportunidade de rever essas escolhas. Voltar à comunhão e intimidade com Ele. É muito fácil lembrar do Senhor quando sai um edito real, quando sai uma lei, quando está numa luta. Meu Deus, o período que a gente mais corre para os pés de Jesus a porta fechou, menino, é consagração, é ciclo de oração, é doutrina, não perde um culto. Pastor, não vai ter oração hoje não? Misericórdia, o Senhor não está mais orando não? Eu e você temos tendência de buscar a Deus só quando estamos com um decreto dizendo assim: vai para a cova dos leões. Daniel orava quando tudo estava bem, quando ele foi promovido, quando alguém chega e diz assim: você vai ser o melhor dos sábios que eu tenho, é você, promovi. Daniel passou por reinado de 4 reis e 2 impérios, babilônico e medo-persas. E todos eles, Daniel foi visto como um homem fiel e temente a Deus. O Deus de Daniel era glorificado na vida dele. Escolha diária nele. Chegou o edito, Daniel olha e diz: muito bem, vou continuar fazendo aquilo que eu já faço diariamente. Ele sobe, ele entra na sua casa, ele vai para o seu quarto, ele vai orar. Sabe o que é interessante? Se você começar a ler, vai dizer que ele orava todos os dias agradecendo a Deus voltado para Jerusalém. Quando o decreto sai que eles vão seguir Daniel para constatar que ele estava orando, vai dizer que Daniel estava orando pedindo misericórdia e a ajuda de Deus. Ele orava em voz alta e eles ouviram qual era a oração de Daniel. Olha, ajoelhou e orou. E eles ficaram esperando, saiu as palavras da boca dele, pediu. Está pedindo, é uma petição. Correram, foram contar para o rei. Só que quando eles chegam diante do rei para contar que Daniel era o alvo daquele decreto. Olha, tem um aqui, olha como eles se referem a Daniel, um judeu escravo, viu, rei? Um judeu escravo. Só que agora ele era agora um ministro. Ele era um dos 3 mais importantes sobre as províncias. Mas eles se dirigem a ele como um judeu escravo. Irmão, irmã, quantas vezes nós somos afrontados? Eu estou lhe dizendo isso porque não sou só eu e você. Mas olha, quantas vezes nós nos entristecemos com a afronta de alguém que chega diante de nós com uma palavra de confronto para nos machucar, para nos ferir. E quantas vezes aquilo entra no nosso coração e a gente até quer se entristecer, mas eu quero te dizer que eu e você não somos o que o mundo diz que nós somos. Nós somos o que o Senhor diz que nós somos. E a minha Bíblia diz, e a tua Bíblia diz, que é a palavra de Deus, que nós somos filhos. Nós somos filhos, cordeiros com Cristo, igreja do Senhor, noiva de Jesus. É isso que nós somos. Eu não sei o que está aí dentro do teu coração, o que foi que te machucou, o que te entristeceu, como alguém se dirigiu a você. Mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus tem poder para tirar essa mágoa, essa tristeza que ficou aí dentro de ti.
Meu Deus tem poder para arrancar essa tristeza que ficou dentro da tua alma por uma palavra que alguém decretou contra a tua vida. Em nome de Jesus, recebe a cura do Senhor. Em nome de Jesus, que caia por terra toda dor e toda mágoa. Entenda hoje, tenha os teus olhos abertos. Você é livre, você é amado, você é filho, você é filha. Você é filha. Alguém pensa aí que pode fazer o que quiser, né? Mas Deus ainda tem o controle. Ele sempre terá. O próprio Dario disse, o governo dele não passa. Sabe? Lembrei de algo incrível e extraordinário. Que quando, no reinado, que no momento em que Isaías estava pensando, poxa, acabou tudo, o rei morreu. E agora o que vai ser? Ele tem uma visão do Senhor. Sabe o que é incrível? Que a visão que Deus dá a ele, o trono não está vazio. O trono está ocupado. Ele estava dizendo assim, aí está sem governo, viu? Mas eu estou no governo de tudo. Aqui não, aqui eu estou assentado, governando. Eu sou o Senhor. Não está nada desgovernado nesse controle. Ele tem o controle de tudo. Alguém pensou que estava fazendo algo para prejudicar Daniel e que ia dar certo. Quando o rei soube, ele ficou muito triste. Porque ele gostava de Daniel. Ele via que ele era um homem íntegro. Ele não só gostava por afeição. Ele tinha interesses e ele via que Daniel era alguém extraordinário. Deus estava com Daniel. Então ele fica triste. E ele passa o dia inteiro, até a noite, tentando reverter o decreto. Mas ele não tem como. Porque uma vez assinado, não pode ser revertido. Não pode. Lembra da história da Esther e do rei Xerxes? Quando é assinado um decreto que tem que ser emitido outro, Império Medo-Persa. Depois de assinado, não pode ser revogado. E o rei passou o dia inteiro tentando livrar Daniel. E a gente vê isso no capítulo 7. Do capítulo 6, se você ler isso todinho, você vai ver. Ele não consegue livrar a Daniel, então já no finalzinho da tarde, comecinho da noite, se vê onipotente, que se vê como onipotente, querendo que as pessoas olhem a ele. Agora se vê sem poder algum de livrar alguém qual ele queria. Não podia. Ali não tinha nepotismo, não. Eu não posso tirar nem revogar. Eles trazem Daniel. Eles lançam Daniel. Eles selam com uma pedra e com o anel do rei. E o anel dos outros ministros. Você sabe o que acontece? Durante a noite inteira, o rei não conseguiu dormir. A noite inteira ele entendeu que ele não podia fazer mais nada. A única coisa que ele podia fazer era lembrar do Deus de Daniel e dizer assim, ó, será que o Deus de Daniel vai livrá-lo? Será que o Deus dele vai livrá-lo da cova dos leões? Ele passou. A Bíblia diz que ele não quis comer, ele não quis se alegrar. A única coisa que ficava martelando na cabeça dele era lembrando do Deus de Daniel. E será que ele vai livrar ele? E enquanto isso, aqueles que denunciaram Daniel estavam em festa. Provavelmente em algum banquete, se vangloriando. Viu como foi fácil? Nós nos reunimos, fizemos aqui, o rei assinou o decreto e agora o Daniel está lá, morto. Já contavam com a morte dele. Tem um hino muito antigo. Eu não sei se você lembra dele. Mas ele diz que o inimigo já espalhou para todo mundo que ele tinha morrido. Eu não sei se você lembra desse hino, mas ele diz: oh, ninguém vai me impedir de receber minha vitória. Pois foi Deus quem escolheu e escreveu a minha história. E o inimigo, queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido.
espalhou para todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha dele, olha você aí. Eles se alegraram pensando que Daniel estava morto. Mas sabe o que aconteceu? Mal raiou o dia, era o sol nascendo aí na porta da cova, dizendo: Daniel, 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 o teu Deus, ele te livrou. Fala, homem, ele te livrou. Veio a voz lá de dentro: fique em paz, porque o meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Aleluia, onde a tua e as minhas forças vão, onde o nosso braço não alcança, onde nossos pés não podem ir, o nosso Deus vai. Você está aqui, quem sabe lá na tua casa está de cabeça para baixo, precisando de uma resposta agora. Quem sabe alguém da tua família e você diz: eu queria estar lá. Eu quero te dizer que os teus pés não alcançam, mas o Senhor, o braço dele alcança. É só uma palavra dele. Ele enviou. Tu sabe o que é interessante, o que é lindo, o que é maravilhoso? É que Deus poderia apenas ter acalmado aqueles leões com uma palavra, dele assim: ei, feche a boca aí. Uma palavra, ele fez o mundo pela sua palavra. Haja luz, haja, não foi? Poder da sua palavra. Mas ao invés disso, ele preferiu estar presente com Daniel dentro da cova. Ele enviou um anjo para falar com Daniel e disse: Daniel, tu não tá sozinho aqui nessa cova não, viu? Tu tá vendo só leão, né? Mas tu não está sozinho aqui. O Senhor é comigo e contigo. Tu pode olhar para um lado e para o outro e achar que tá sozinho no meio das feras. Tá não, irmão. Deus está contigo. Ele divide conosco a sua presença. Tu sabe o que é a presença de Deus? Tanta gente se prepara para entrar na presença de tanta gente importante, né? Quanta gente que diz assim: eu queria ter uma oportunidade de falar com fulano de tal, que eu ia dizer para ele fazer assim, eu ia dar uma ideia, se prepara. Mas Deus não. Nós temos acesso à sua presença todos os dias. Então sabe o que é pior? É que muitas vezes nós não reverenciamos esta presença. É que muitas vezes nós até negligenciamos essa presença tão especial. Quantas pessoas estão aí fora desesperadas, porque ainda não viram a luz como eu e você. Ainda não entenderam que o Senhor está perto daqueles que o buscam. Ainda não entenderam que a sua presença está disponível àquele que quer a buscar. Você não está sozinho. Respira, levanta a cabeça e entende que Deus é contigo. A resposta de Daniel foi assim: ei, fique tranquilo. Meu Deus, ele enviou o seu anjo e ele fechou a boca dos leões. A Bíblia não diz como aconteceu e nós não vamos. Sentido figurado e outros literários. Ele está dizendo que ele fechou. Ele está dizendo que ele dormiu. Leões dormiram. Está dizendo que ele fechou a boca deles. Deus, ele não nos impede muitas vezes de sermos lançados em covas, irmãos. Quero que você entenda, porque há um evangelho por aí de facilidade que diz que quem é servo de Deus não passa nada e que o melhor dessa terra é para nós, isso e aquilo, né? Mas eu quero te dizer que não é assim, não. Lembra como foi que os apóstolos foram mortos? Lembra das palavras de Paulo quando estava preso, que dizia: eu não tenho, o morrer para mim é lucro, eu não sei se eu quero viver, se eu quero morrer. Não era desejo suicida, não. É porque ele sabia: se eu ficar aqui, eu vou ser útil para vocês, mas se eu for, eu vou encontrar com ele. Eu vou encontrar com ele.
O Senhor, Ele não nos livra às vezes de entrar na cova. Ele não mudou o decreto. Ele fez melhor que isso. Ele deixou que o decreto fosse finalizado, concretizado. Ele deixou que ele fosse executado. Ele deixou que Daniel fosse lançado lá dentro. Ele deixou o rei impotente diante do seu próprio decreto. Nem ele poderia voltar atrás. Se ele voltar atrás, alguém pode dizer assim, é porque ele tinha um remorso. É porque ele gostava muito de Daniel. Mas ele não podia fazer nada. Então Deus nos deixa muitas vezes passar por situações perigosas, arriscadas, dolorosas, solitárias. Mas Ele nos mostra que está conosco e que Ele quiser, Ele nos livra lá dentro. Mas agora eu lembro daqueles 3 jovens diante da estátua que Nabucodonosor fez, quando eles são lançados na fornalha, eles dizem assim: o Senhor pode nos livrar, se Ele quiser. Mas se Ele não quiser, nós não iremos adorar a outro Deus além dele. Ele não tem uma obrigação de nos livrar. Mas algumas vezes Ele glorifica o nome dele na minha e na tua vida. Quer um exemplo? Quantos pastores não, as famílias de pastores nos países africanos estão sendo mortos. Eles não matam os pastores, eles matam a família dos pastores. Eles enterram vivo, eles matam missionário. É o mesmo Deus que nós servimos. Eles estão ali adorando, sendo mortos. Deus sendo glorificado na vida deles. Se Deus quiser glorificar o nome dele na tua vida e na minha, com escape e livramento, Ele vai livrar e vai dar escape. Mas se Ele quiser glorificar de uma outra maneira, eu quero que você entenda que Ele é Deus, que te dá a presença, que é contigo, que te dá a oportunidade de glorificar o nome dEle com a minha vida. Eu nunca vou esquecer que eu li em Atos dos Apóstolos que um homem pregando estava sendo apedrejado, levantou os olhos, não olhou para as pedras, não olhou para quem estava atirando as pedras, olhou para o céu e ele teve uma visão. Ele teve uma visão e ele disse: eu estou vendo. Ele não conseguiu se conter, ele disse: eu vejo, ó, os céus estão abertos. Ele está lá, ó, quem? Ele está lá sentado, ele está lá, quem é o Filho do Homem, quem é Jesus, está lá, quem recebendo, para nos receber. Irmãos, muita gente na cova, muita gente recebendo escape dentro da cova, muita gente tendo a oportunidade de fazer que nem Paulo e se entregar como oferta agradável e suave a Ele. Eu quero te dizer que poder Ele tem para fechar a boca dos leões e para tirá-los dessa cova. Poder Ele tem. O rei, quando ouve a voz de Daniel, diz assim: tira ele, bora. Tira a pedra aqui, bora, tira a pedra. Tiraram ele de dentro da cova. Aleluia. Tu sabe o que é interessante? Que quando tiraram ele, o rei entende que foi de maneira maliciosa, que ele foi manipulado. E aí ele diz assim: eu quero só aqueles que denunciaram ele a buscar. Foram buscar os que denunciaram Daniel, suas famílias e seus filhos. Lançaram todos dentro da cova. Antes deles chegarem ao fundo, os leões os destroçaram até os ossos. Você sabe o que quer dizer com isso? Eu e você não precisamos nos defender. É Ele quem faz justiça e Ele que está a vingança é dele. Eu e você não precisamos orar para Deus fazer nada com ninguém.
Eu e você só precisamos orar a Ele e entregar nas mãos dele. O desfecho foi Ele quem escolheu. Não foi Daniel que disse assim, eu quero, Senhor, que Ele pague na mesma moeda. Não foi Daniel quem orou assim. A oração de Daniel foi, Senhor, foi gratidão e colocasse nas mãos dele. Você vai ver que ele clamou pedindo assim. O que ele pediu, não sei, a Bíblia não diz. Mas diz que ele pediu. E eles ouviram que eles estavam pedindo. Eu quero te dizer, eu e você não devemos nos preocupar com aqueles que são usados para nos perseguir. Não te preocupa, não. Não coloca a tua oração de maneira errada diante de Deus. Deixa o Senhor salva. Se Deus quiser libertar, Ele liberta. Se Ele quiser converter, Ele converte. Mas se Ele quiser fazer, Ele faz o que lhe apraz. Aquilo que Ele fez com os inimigos de Daniel. Aleluia! Lançá-los lá dentro. É só para dizer assim, Ele tem o poder de dar e de tirar a vida. Lembrar algo, eu já vou encerrar. Mas isso me lembra quando Amã fez uma forca para enforcar alguém, para enforcar Mardoqueu. Mardoqueu não sabia, mas eu já tinha visto a forca. Meu Deus! O Senhor livrou, mas não só livrou. Deus usou a mesma forca para enforcar Amã, seus filhos, sua esposa e toda a sua casa. Ele faz como Ele quer. Agora a minha e a tua oração deve ser aquela de Daniel, de estar continuamente na presença do Senhor. Se tiver que orar por algo, ore para Jesus salvar. Ore para Jesus transformar. Ore para Jesus alcançar. Ore para Jesus fazer algo que lhe agrade. Nossa oração, quando somos instruídos, nada, ninguém lembra de Jesus. Senhor, perdoa ele sabe que não fazendo nada. Estevão fez a mesma coisa, Senhor. É difícil? Uxi. É difícil, é? Quando está sendo apedrejado, prestes a morrer, olhar, em vez de olhar para quem está apedrejando, olhar para o céu, é difícil? É fácil, irmão, ser cristão, é? Eu vi alguém dizendo que era. Eu vi alguém dizendo que servia a Jesus. Ai, servir a Jesus é muito fácil, só não serve quem quer. É porque não entendeu que Jesus disse, quem quer, vem. Aonde? Atrás de mim, me seguindo, fazendo o quê? Negando-se assim e carregando todo dia a sua. É fácil negar a si mesmo? É não. Mas agora, para encerrar, eu quero te dizer que resultou em um decreto de um rei. Agora ele faz um novo decreto. Agora esse decreto é uma ordem de que o nome do Deus de Daniel deve ser adorado e exaltado. Saia daqui hoje grato, porque você tem a oportunidade de apresentar Jesus para as pessoas aí fora através da tua vida. E o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia, Deus! Disse uma vez na escola dominical e vou repetir aqui para vocês. Alguém pode olhar para você e para mim e dizer assim, eu não gosto do perfume dessa irmã. Ou, mas eu não gosto do jeito que ela se veste e os cabelos. Não gosto dos cabelos dessa irmã. Não gosto do jeito que ela se veste, não. Eu não gosto nem do óculos dela. Olha o jeito do óculos da irmã. Eu não gosto do jeito que ela fala. Alguém pode até não gostar de mim e de você. Mas alguém deve olhar para mim e para você e dizer assim, mas ela serve a Deus. Mas ele serve a Deus. Mas o Deus dela é verdadeiro. Mas tem gente que não pode até não gostar, mas na hora da oração, irmão, pastor, ora aqui pela minha filha, ora aqui pelo meu filho, ora aqui pelo meu marido. Não tem problema não, porque o nome que tem que ser glorificado é o nome dele mesmo, não é o meu e o seu. Não tem problema não. O nosso lar não é aqui, a nossa pátria não é aqui. O nome que tem que ser glorificado é o dele mesmo.
Então levanta a tua cabeça e entenda que não foi uma oração que livrou Daniel dentro da cova dos leões. Foi uma vida de comunhão e oração com ele. Deus ouve uma oração de alguém desesperado? Ouve, claro. Mas o contexto aqui é que Daniel era um homem que tinha comunhão com o Senhor. Ele não orou depois do decreto não, viu? Ele orou antes também. Segredo para ter a presença dele é orar independente do decreto, independente da luta. Se eu e você não fazíamos isso, ou se a gente deixou para trás, ou se esqueceu e não fazia mais, ou se negligenciou, hoje vamos nos levantar em oração, em busca e comunhão com ele. Nós temos duas ferramentas fortíssimas. Oração. Uma não pode andar sem a outra. Como é que eu posso orar ao Senhor sem eu conhecer na sua palavra quem Ele é? Como é que eu vou saber orar a Ele se eu não sei como Ele é? Que oração eu vou fazer? Eu preciso conhecê-lo para saber como orar, como agradá-lo. Você já ouviu, não é novidade. Mas a palavra do Senhor nos diz, vocês pedem e não, porque vocês estão pedindo mal. Em contrapartida, Jesus disse assim, Pai, eu quero que eles estejam em mim como eu e o Senhor somos um, viu? Porque eles estando em mim, eu estando no Senhor, tudo que eles pedirem em meu nome, eu vou. Tudo que eles pedirem no nome dele, Ele vai ouvir. Você entendeu o segredo? Estar nele. Vida de comunhão com Ele. De adoração e louvor ao nome dele. De glorificar o nome dele. De escolher todos os dias. Todos os dias escolher Ele. Todos os dias escolher agradar a Ele. Servir a Ele. Sofrer com Ele. A presença dele. Que nessa noite Deus possa ter falado ao teu coração, assim como Ele falou ao meu acerca dessa palavra. Nosso Deus é o mesmo. Ele tem poder para livrar, para salvar, para fazer maravilhas no céu e na hora. Ele livrou Daniel da cova e Ele é fiel e poderoso para livrar a mim e a você. Nessa noite, que nós possamos, em nome de Jesus, pôr em prática essa palavra em nossa vida. Não te preocupa com as perseguições, com o burburinho, com o falatório. Não te preocupa com isso. Tua preocupação e a minha deve ser em adorar a Ele e ter vida de comunhão com Ele. O mais Ele faz. Ele tem poder para fazer isso. Eu e você não precisamos nos defender. Nós temos quem nos defende. Eu e você temos um pastor. No começo da minha fé, alguém falou assim para mim, que podia fazer o que quisesse, que eu podia fazer o que eu quisesse. E eu lembro que eu respondi assim para ela, eu não posso fazer o que eu quero. E ela disse, pode, eu disse, posso não. Ela, mas a Bíblia diz que todas as coisas... Eu sim, mas a Bíblia diz também que Ele é o meu pastor. Se eu tenho um pastor, se eu sou uma ovelha e tenho um pastor, eu não faço o que eu quero, eu faço o que ele... Ou então eu sou desgarrada. Não é verdade? Eu tenho um pastor, você tem um pastor, nós temos um dono e Senhor. Além disso, nós temos um Pai que protege, que vela, que guarda, que livra, que faz o que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Amém? Que Deus possa abençoar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu peço perdão pelo horário. Deus abençoe. Eu sou muito feliz de estar com os irmãos.